Um carro elétrico consegue realmente carregar de 10% para 80% em apenas 5 minutos? Até recentemente, isso parecia algo saído de um filme de ficção científica. Mas agora, a Jota surpreendeu toda a indústria com um novo veículo elétrico que afirma conseguir velocidades de carregamento desta magnitude. A parte mais surpreendente é que as pessoas já começaram a comparar isto diretamente com a BYD porque até agora a BYD era considerada uma das líderes em tecnologia de carregamento rápido. Mas a grande questão é o que é que a Jota fez que se tornou um ponto de conversa importante em toda a indústria de veículos elétricos. Será que isto é uma nova tecnologia de bateria? Ou existe algum sistema secreto por trás disto que poderia tornar-se um desafio enorme para outras empresas? Se esta afirmação se revelar verdadeira, esperar muito tempo para carregar um VE poderia em breve tornar-se coisa do passado. Após a chegada desta nova tecnologia, as estratégias da Tesla, BYD e de outras grandes empresas de VE também podem ter de mudar. Então, o que é que a Jota criou que capturou a atenção do mundo inteiro? E antes de continuarmos neste vídeo, certifique-se que se subscreve ao nosso canal para ser o primeiro a ver mais vídeos incríveis sobre tecnologias novas e emocionantes como esta. Antes disto, a BYD estava a liderar quando se tratava de carregamento rápido. Se falarmos sobre o maior ponto forte da BYD, ela criou um grande buzz em toda a indústria de VE há algum tempo. A empresa apresentou a sua nova tecnologia de carregamento rápido ao mundo e as pessoas ficaram impressionadas. A BYD afirmou que os seus novos carros com bateria Blade 2.0 conseguiam carregar de 10% para 70% em apenas 5 minutos. Não só isso, como a bateria conseguia atingir 97% a partir de 10% em cerca de 9 minutos. Isto significa que o veículo estava quase completamente carregado. Imaginem só, em praticamente o mesmo tempo que demora a encher um carro a gasolina, o vosso VE também poderia estar pronto para conduzir. Por causa disto, muitas pessoas começaram a dizer que a era dos carros a gasolina poderia estar a chegar ao fim e que os Vs são o futuro. A BYD apresentou uma arquitetura de 1000 V e uma potência de carregamento até 1500 kW. A empresa afirmou que durante o carregamento o carro conseguia ganhar cerca de 2 km de autonomia a cada segundo. Esta tecnologia também foi vista em carros como o Anel e o Tangel. Na Índia, esta notícia também chamou a atenção dos entusiastas de VE porque o maior desafio aí é o tempo de carregamento. Muitas vezes as pessoas têm de esperar horas inteiras. Mas a BYD afirmou que em apenas 5 minutos os condutores conseguiam obter cerca de 400 km de autonomia. Isto poderia tornar tanto as viagens longas como a condução diária no trânsito muito mais fáceis. As pessoas começaram a sentir que problemas como a ansiedade de alcance poderia finalmente desaparecer e que os Vs poderiam tornar-se ainda melhores que os carros a gasolina. A BYD já é conhecida por fazer bons Vs a preços acessíveis. Depois de introduzir um carregamento tão rápido, muitas pessoas sentiram que não seria fácil competir com a empresa. A BYD até anunciou planos para instalar 20.000 estações de carregamento rápido. Portanto, não era apenas construir carros mas também preparar uma rede de carregamento completa. A empresa também havia começado a planear trazer esta tecnologia para a Europa. Quando os testes no mundo real ocorreram, o carro atingiu 70% a partir de 10% em 5 minutos e 20 segundos e 97% a partir de 10% em 9 minutos e 22 segundos. Demorou ligeiramente mais do que a afirmação original, mas a velocidade continuava impressionante. Na realidade, a BYD já tinha tomado um passo importante no sentido de tornar o carregamento de VE tão fácil como encher um carro a gasolina. Mas exatamente quando todos estavam a falar sobre a BYD, a Jota surpreendeu a indústria. Os Lynk C10 Plus da Jota desafiaram a BYD no mesmo campo. Este carro atingiu 70% a partir de 10% em apenas 4 minutos e 22 segundos e 80% a partir de 10% em 5 minutos e 32 segundos. Demorou cerca de 8 minutos e 42 segundos para atingir 97% de carga. Isto significa que avançou cerca de 30 a 40 segundos em relação ao recorde da BYD. As pessoas ficaram surpreendidas.
A BYD tinha acabado de ser vista como a nova rainha do carregamento rápido e recebeu uma forte competição tão rapidamente. Isto mostra claramente como é que a corrida dos VE se tornou rápida. Nenhuma empresa consegue relaxar durante muito tempo. A BYD abriu o caminho e a Jota conseguiu avançar ainda mais rápido nele. Agora a grande questão é quem é que irá liderar a seguir? É que a BYD irá estabelecer outro recorde novo ou é que a Jota conseguirá manter a sua vantagem? Ambas as empresas estão continuamente a trabalhar na química das baterias, sistemas de arrefecimento e tecnologia de alta voltagem. Introdução à nova tecnologia da Jota. Agora, vamos falar sobre o carro que criou o maior buzz no mundo dos VE nos dias de hoje. A submarca Lynk & Co da Jota introduziu o seu novo carro, o Lynk & Co 10 Plus. Mas o maior destaque deste veículo não é o seu design ou aparência. É a nova bateria Golden Brick de energia dentro dele. Esta é uma bateria de 900V com uma capacidade reportada de 95 kWh. Em palavras simples, é uma bateria muito poderosa. A empresa diz que consegue lidar com uma potência de carregamento até 1.100 kW. Isto significa que, tal como um depósito de combustível consegue ser enchido em alguns minutos numa estação de gasolina. Esta bateria também consegue absorver eletricidade a uma velocidade extremamente rápida. Mas o seu maior ponto forte não é apenas a velocidade. A Jota utilizou uma nova tecnologia que ajuda a bateria a permanecer mais fresca, a entregar um desempenho forte durante mais tempo e a oferecer uma segurança melhorada. Esta poderá ser a razão pela qual a empresa a nomeou Golden Brick, significando uma bateria que poderia estabelecer um novo padrão na indústria dos VE. Agora, vamos chegar à parte que surpreendeu toda a gente. Quando a Jota testou esta bateria no carregador de alta potência do ZEC, os resultados foram verdadeiramente impressionantes. De 10% para 70% de carga, apenas 4 minutos e 22 segundos. De 10% para 80% de carga, apenas 5 minutos e 32 segundos. E de 10% para 97% de carga, apenas 8 minutos e 42 segundos. Isto significa que se estão numa viagem de estrada e a vossa bateria fica baixa, uma pausa curta para chá ou café poderia ser suficiente para deixar o carro quase pronto novamente. Há alguns meses, a BYD introduziu a sua tecnologia de carregamento rápido. Nessa altura, a empresa afirmou que conseguia carregar de 10% para 70% em 5 minutos e de 10% para 97% em cerca de 9 minutos. As pessoas elogiaram muito. Mas agora, a Jota surpreendeu toda a gente ao ganhar cerca de uma vantagem de 30 a 40 segundos na mesma competição. Pensem só nisso. Até recentemente, os Vs frequentemente precisavam de meia hora ou até mais para carregar. As pessoas ficavam frustradas esperando. Mas agora, as coisas estão a mudar tão rapidamente que no tempo em que acabam uma chávena de chá, visitam a casa de banho ou verificam algumas mensagens no vosso telemóvel, o carro poderia estar pronto para conduzir novamente. Então, como é que isto está a acontecer? A razão maior é o sistema de 900 volts da Jota. Devido à voltagem mais alta, a bateria consegue aceitar energia muito mais rapidamente. Também vem com um sistema de arrefecimento melhorado que mantém o calor de carregamento sob controle. A potência de carregamento atinge cerca de 1.100 kW no início e depois diminui gradualmente. Mas mesmo até aos 80% a velocidade de carregamento média permanece muito alta. A melhor parte é que estes não são apenas números escritos no papel. São resultados de testes reais. É por isso que muitas pessoas estão agora a dizer que o maior problema dos Vs, que é o tempo longo de carregamento, pode finalmente estar a chegar ao fim. Claro que o Lynk & Co 10 Plus não é apenas sobre carregamento rápido. Também oferece um bom alcance de condução, um motor poderoso e um desempenho forte, mas é a sua velocidade de carregamento que o torna diferente da multidão. Por enquanto, esta tecnologia está disponível na China. Mas se chegar a mercados como a Índia no futuro, poderia mudar o quadro da indústria de VE aqui também. Mesmo hoje, as estações de carregamento são limitadas e o carregamento demora tempo.
Se as baterias conseguirem atingir 80% em apenas 5 a 6 minutos, muitas pessoas podem começar a comprar Vs para viagens de longa distância sem hesitação. Uma coisa é clara, a BYD pode ter começado esta corrida, mas a J conseguiu avançar ainda mais rapidamente no mesmo caminho. Agora, toda a gente está a observar para ver como é que a BYD responde. Como é que se tornou possível? Agora, a maior questão é como é que a J tornou isto possível. Carregar uma bateria em tempo tão curto não é uma pequena realização. Vamos compreendê-lo de forma muito simples. O primeiro fator-chave é o seu sistema de 900V. Até agora, a maioria dos carros elétricos estavam a funcionar em plataformas de 400V ou 800V. Mas a J deu um passo em frente e desenvolveu um sistema de 900V. Pensem desta forma. Se encherem água através de um tubo fino, demora mais tempo. Mas se utilizarem um tubo mais largo, o mesmo trabalho fica pronto muito mais depressa. Algo similar acontece com uma bateria. Devido à voltagem mais alta, a bateria consegue aceitar eletricidade muito mais rapidamente. O segundo grande destaque é a sua bateria Energy Golden Brick. Esta é uma bateria de 95 kWh e a empresa utilizou um novo design juntamente com uma nova química de bateria. Um detalhe importante é que foi dada atenção especial ao arrefecimento de cada célula dentro da bateria. Isto é importante porque o calor é o maior desafio durante o carregamento rápido. À medida que a bateria fica mais quente, a velocidade de carregamento normalmente começa a diminuir automaticamente. Mas o sistema de arrefecimento da J mantém este calor sob controle numa grande medida. Por causa disto, o carregamento consegue permanecer rápido durante um período mais longo. Agora, vamos falar sobre o carregador que teve um papel importante em estabelecer este recorde. Neste teste, foi utilizado o carregador ultra-rápido de 1,2 MW ou 1.200 kW do ZEC. Quando a bateria estava apenas a 10%, a potência de carregamento atingiu cerca de 1.760 kW. Isto significa que a bateria estava a absorver eletricidade tão rapidamente no início que estava a adicionar quase 2 km de alcance a cada segundo. À medida que a bateria continuava a encher-se, a potência de carregamento diminuía gradualmente. No entanto, mesmo até aos 80% a velocidade de carregamento média permanecia muito alta. Essa é a razão pela qual a bateria conseguiu carregar em tempo tão curto. A J não focou apenas no hardware. A empresa também melhorou as células da bateria e o software que as gere. As células de bateria foram concebidas para lidar com potência mais alta enquanto o software inteligente monitoriza continuamente a bateria para manter segura, impedir calor excessivo e proteger a vida da bateria. Anteriormente, muitas pessoas acreditavam que o carregamento extremamente rápido danificaria uma bateria mais rapidamente. Mas a J diz que trabalhou igualmente na segurança e na vida útil da bateria para que juntamente com a velocidade os utilizadores também tenham confiança e fiabilidade. O que é que a Tesla, a Cato e outras empresas estão a fazer hoje? Se há uma das maiores corridas que estão a acontecer no mundo dos veículos elétricos, não é apenas sobre oferecer mais alcance, mas sobre fornecer o carregamento mais rápido. Há alguns anos, a Tesla parecia estar a liderar nesta área. A empresa construiu a sua rede de supercarregadores por todo o mundo, tornando as viagens de longa distância muito mais fáceis para os seus clientes. A estratégia da Tesla nunca foi apenas sobre vender carros. Sempre focou em criar um ecossistema completo. A empresa quer que os clientes parem de se preocupar com carregamento depois de comprar um carro. É por isso que os supercarregadores Tesla continuam a expandir-se rapidamente nos Estados Unidos e em muitos outros países. Mas agora a competição já não é a mesma. A gigante de baterias chinesa Cato também entrou nesta corrida com toda a força. A Cato afirmou que a sua bateria Shenxin consegue fornecer carregamento de longa distância em tempo muito curto. Uma vez que a empresa se foca principalmente no desenvolvimento de baterias, continua a trabalhar em novas tecnologias. Hoje, muitos fabricantes de automóveis importantes em todo o mundo utilizam baterias Cato, o que é porque a sua influência consegue ser vista em toda a indústria de VE. Ao mesmo tempo,
Empresas como a Huawei e a XPeng também estão a avançar rapidamente. A Huawei já não é apenas uma empresa de telemóveis. Está agora a trabalhar em tecnologia de carros inteligentes, sistemas de carregamento de alta voltagem e software avançado. A XPeng, por outro lado, está a tentar trazer tecnologia de carregamento para os seus novos veículos elétricos que conseguem adicionar centenas de quilômetros de autonomia em apenas alguns minutos. Estas empresas acreditam que se o tempo de carregamento ficar mais curto, mais pessoas vão mudar de veículos a gasolina para vez muito mais rapidamente. Do outro lado, a NIO escolheu um caminho completamente diferente. Enquanto a maioria das empresas está a tentar carregar baterias mais rapidamente, a NIO está a focar-se em tecnologia de troca de baterias. Sob este sistema, os condutores não precisam esperar por carregamento. Simplesmente visitam uma estação de troca e em alguns minutos a bateria antiga é substituída por uma completamente carregada. Muitas pessoas acreditam que este modelo também poderia tornar-se muito bem-sucedido no futuro. Neste momento existe uma competição intensa entre empresas de VE em todo o mundo. Anteriormente as empresas estavam a lutar principalmente para baixar preços. Mas agora a batalha está a tornar-se toda sobre tecnologia. Quem consegue oferecer mais alcance? Quem consegue construir a bateria mais segura? E quem consegue entregar o carregamento mais rápido tornou-se a verdadeira competição. Muitas pessoas começaram a chamá-la uma guerra de tecnologia em vez de uma guerra de preços. Olhando para frente, é ainda difícil chamar qualquer empresa o vencedor claro. A Tesla tem uma rede de carregamento forte. A Cato tem tecnologia de bateria poderosa. A BYD constrói tanto as suas baterias como os veículos. A Huawei e a XPeng estão a avançar rapidamente com novas inovações. A NIO está a seguir uma estratégia completamente diferente. É possível que nos próximos anos esta competição poderia mudar toda a indústria automóvel e no final o maior benefício pode ir para os clientes. Será que este VE pode ser uma ameaça para a Tesla e para a BYD? Se a afirmação da J se revelar verdadeira de que o seu novo VE consegue carregar de 10% para 80% em apenas 5 minutos, então isto não será apenas o lançamento de um novo carro. Poderia tornar-se uma mudança importante para toda a indústria de VE. Até agora, a Tesla e a BYD foram consideradas os maiores players neste mercado. Mas empresas como a J estão agora a avançar muito rapidamente. Isto naturalmente levanta a questão: será que este novo VE consegue realmente tornar-se um desafio para a Tesla e para a BYD? Primeiro, vamos falar sobre competição de mercado. Há alguns anos, havia muito poucas escolhas no mercado de VE. Mas agora, quase todos os meses, uma nova empresa está a chegar com nova tecnologia. Quanto mais escolhas os clientes têm, mais forte a competição se torna. Se a J oferece carregamento rápido e bom alcance a um preço mais baixo, muitos compradores podem escolhê-la em vez de outras marcas. O cliente de hoje não olha apenas para o nome da marca. As pessoas também olham para o que estão a obter pelo seu dinheiro. Se um carro custa menos e também oferece carregamento extremamente rápido, poderia tornar-se uma grande atração para qualquer comprador. Uma das maiores preocupações dos proprietários de VE é a quantidade de tempo necessária para carregamento. Mas se esse tempo baixar para apenas alguns minutos, a confiança em veículos elétricos poderia aumentar ainda mais. É por isso que a combinação de preço baixo e carregamento rápido é considerada tão poderosa. Na indústria automóvel, frequentemente não é a tecnologia mais cara que muda o mercado, mas o produto mais acessível e prático. Se a J consegue ter sucesso com esta fórmula, até empresas importantes como a Tesla e a BYD podem ter de ajustar as suas estratégias. Nos últimos anos, as marcas chinesas de VE já atraíram atenção global. Empresas como a BYD, XPeng, NIO, ZEEKR e agora J estão continuamente a trabalhar em novas tecnologias. O seu maior ponto forte é que trazem inovações para o mercado rapidamente enquanto também tentam manter os preços sob controle. É por isso que fabricantes de automóveis importantes em todo o mundo estão a observar de perto a indústria de VE chinesa. O foco da J não se limita ao seu mercado doméstico.
A empresa está a avançar constantemente em direção à expansão global. A procura de veículos elétricos está a crescer rapidamente em muitos mercados na Europa e na Ásia. Se a Jota entra nestas regiões com nova tecnologia e preços competitivos, poderia ganhar uma vantagem significativa, especialmente entre clientes que querem uma opção de melhor valor em vez de comprar vez mais caros. Isto também poderia afetar os fabricantes de automóveis tradicionais. Empresas como a Toyota, Volkswagen, Ford e outras já estão a avançar rapidamente em direção a veículos elétricos. Mas se empresas mais novas começam a oferecer tecnologia mais barata e mais avançada, fabricantes de automóveis estabelecidos também podem precisar de repensar os seus planos. No futuro, a verdadeira batalha dos VE não será apenas sobre alcance. A competição será sobre quem consegue oferecer o carregamento mais rápido, quem consegue manter os preços mais baixos e quem consegue fornecer a máxima conveniência aos clientes. Empresas como a Tesla, BYD e Jota estão todas a competir nesta corrida. Neste momento, é difícil dizer quem sairá no topo. Mas uma coisa é certa. O maior benefício desta competição é provável que vá para clientes em todo o mundo. Desafios e realidade. Agora, vamos também compreender o outro lado desta história. Carregar em apenas 5 minutos parece impressionante, mas ainda existem alguns desafios importantes quando se trata de uso no mundo real. O primeiro desafio é que o carregamento tão rápido requer carregadores de potência muito alta. Carregadores com capacidade de 900 V ou mais ainda não estão disponíveis em todo o lado. Mesmo na China, onde esta tecnologia está a ser utilizada mais, estes carregadores ultra-rápidos estão disponíveis apenas em locais limitados. O recorde foi alcançado utilizando um carregador ZEC de 1,2 MW, mas carregadores como este ainda não estão instalados em todas as cidades e em todas as autoestradas. A realidade é que a maioria das estações de carregamento hoje ainda utiliza carregadores na gama de 150 kW até 350 kW. Por causa disto, um veículo como o Lincoln Co10 Plus pode não conseguir mostrar o seu potencial completo de carregamento em todo o lado. Se falarmos sobre a Índia, a situação é ainda mais diferente. Nem carregadores de 60 kW até 120 kW estão ainda muito comuns em todo o país. Portanto, mesmo que esta tecnologia chegue aí, pode inicialmente ser limitada a algumas cidades principais. Durante viagens de longa distância, nem toda a gente conseguirá experienciar esse desempenho de carregamento de 5 minutos. A segunda questão importante é sobre a vida da bateria. Quando a eletricidade flui para uma bateria a velocidade tão alta, a temperatura da bateria também sobe rapidamente. A Jota certamente introduziu um sistema de arrefecimento melhorado, mas o impacto a longo prazo de carregar repetidamente a mais de 1000 kW ainda não é completamente claro. Alguns especialistas acreditam que se o carregamento ultra-rápido for utilizado o tempo todo, poderia afetar a vida da bateria após muitos anos. Se a bateria precisar ser substituída após 8 a 10 anos, o custo poderia ser bastante alto. A segurança é outra preocupação importante. O carregamento rápido cria mais calor. Se o sistema de arrefecimento não funcionar adequadamente por qualquer razão, o risco poderia aumentar. A Jota diz que a sua bateria passou em todos os testes de segurança obrigatórios, mas o quadro real ficará claro apenas quando milhares de veículos forem utilizados em condições do dia a dia. Agora, vamos falar sobre a competição interessante entre a BYD e a Jota. A rivalidade entre estas duas empresas está a tornar-se mais forte no mundo dos VE. A BYD começou com a sua tecnologia de carregamento rápido e também começou a construir uma grande rede de carregamento. Por outro lado, a Jota chamou a atenção ao mostrar carregamento ainda mais rápido através da sua nova tecnologia. O maior ponto forte da BYD é que fabrica as suas próprias baterias e é conhecida por oferecer bons Vs a preços acessíveis. Ao mesmo tempo, a Jota está longe de ser uma pequena empresa. Grandes marcas como ZEC, Lynk & Co, Volvo e Polestar fazem parte do seu grupo. Ambas as empresas estão rapidamente a trabalhar em nova química de bateria, sistemas de arrefecimento melhorados e carregadores mais poderosos. Agora, a questão é, qual será o próximo recorde?
O carregamento de 10% para 80% acontecerá em apenas 3 minutos no futuro, ou é que a potência de carregamento irá mover-se para além de 1000 kW? É difícil dizer neste momento, mas uma coisa é certa: os clientes irão beneficiar mais desta competição. À medida que a rivalidade aumenta, a tecnologia é provável que se torne melhor e mais acessível. Por enquanto, a BYD ainda tem uma posição forte no mercado, mas a Jota claramente mostrou que não está atrás de ninguém quando se trata de tecnologia. Tanto o ZEC como o Lynk & Co estão a avançar muito rapidamente. Na realidade, não é apenas uma batalha entre a BYD e a Jota. É uma corrida envolvendo toda a indústria de VE. Hoje, as pessoas estão a falar sobre carregamento de 5 minutos e amanhã poderia ser carregamento de 3 minutos. Mas a verdadeira transformação irá acontecer quando esta conveniência se tornar disponível em cada cidade, em cada autoestrada e para clientes comuns. Por enquanto, o Lincoln Co 10 Plus certamente capturou a atenção global. Mas a verdade é que pode ainda demorar algum tempo até que esta visão se torne realidade em todo o lado. Mesmo assim, uma coisa é clara: o mundo dos VE está a mudar mais rapidamente do que nunca. Se gostaram deste vídeo, certifiquem-se que gostam, comentam e partilham. E não se esqueçam de se subscreverem ao canal para obterem as últimas notícias sobre VE antes de qualquer um.